Buonasera. Oggi vi presento il lavoro del fisioterapista occupazionale in Brasile nella prevenzione del rischio da sobrecargo biomeccanico. Mia collega Luana mi aiuterà nella traduzione. Ok? No? Sì, ci proverò. Allora, vi presento Simone Miguez, che è una fisioterapista e anche una ergonomista certificata a livello senior dell'Abergo, che è l'Associazione Brasiliana di Ergonomia. Una curiosità, così Simone e Andrea sono due nomi tipicamente femminili in Brasile. Ecco. Gostaria de apresentar para vocês, então, a minha equipe. Eu trabalho numa consultoria em ergonomia e essa é a minha equipe. A formação do fisioterapeuta no Brasil. Melhor, muito melhor. Gostaria de apresentar para vocês a minha equipe ErgoSys. Esses são as pessoas que trabalham comigo. Volevo presentarvi la mia equipe di lavoratori in Brasile della mia consulenza, sono i miei fisioterapisti. A formação do fisioterapeuta no Brasil, ele deve fazer um curso de 5 anos. Il fisioterapista in Brasile deve fare un corso di laurea di 5 anni. E desculpe, falta um número ali, com uma carga horária de 3.560 horas e no mínimo de 3.200 horas. Scusatemi che c'è un sbaglio nelle ore, non sono 560 ma sono da 3.200 a 3.500 ore. Depois, esse fisioterapeuta pode dar continuidade aos seus estudos, fazendo cursos de especialização de no mínimo 360 horas em diversas áreas como ortopedia, pediatria, neurologia, entre outros. Dopo il fisioterapeuta potrà dare continuazione alla sua formazione con corso di specialità di 360 ore nelle diverse aree, ortopedia, pediatria, neurologia e altre. E se ele quiser trabalhar com ergonomia, ele deve fazer um curso de especialização de no mínimo também 360 horas, onde ao terminar ele é especialista em ergonomia. E se lui vuole specializzarsi in ergonomia deve fare un anno con una durata di deve fare un corso con una durata di un anno con un minimo di 360 ore. Vou mostrar para vocês a atuação do fisioterapeuta no Brasil em três, poderíamos dizer, em três áreas. Vi farò vedere l'attuazione del Brasile in 3 differenti aree. A primeira delas é reabilitação dos pacientes em hospitais, o que vocês já conhecem aqui também. La prima è la riabilitazione dei pazienti negli ospedali, che conoscete già. A segunda é a participação do fisioterapeuta na reabilitação dentro das indústrias. Há um ambulatório médico dentro das indústrias, algumas. La seconda è l'attuazione del fisioterapista dentro della industria con un ambulatorio all'interno dell'industria, dell'azienda. A terceira é o trabalho do fisioterapeuta como ergonomista. La terza è il lavoro del fisioterapista come ergonomista. As duas últimas, Scusa. Scusa, está em italiano. Ok? A terceira é o trabalho como ergonomista, no qual eu me enquadro. La terza è il lavoro del fisioterapista come ergonomista, da cui partecipo. Esses dois fisioterapeutas, o que trabalha na indústria só com a reabilitação
e o que trabalha como ergonomista estão associados a duas associações que eu vou falar. I due ultimi esempi sono correlati a due associazioni che lei spiegherà. A primeira é uma Associação Brasileira de Fisioterapeutas do Trabalho. La prima è un'associazione dei fisioterapisti del lavoro, onde só fisioterapeutas trabalham. Dove solo i fisioterapisti lavorano. E a próxima é a Associação Brasileira de Ergonomia. E la prossima è l'Associazione Brasiliana di Ergonomia, da qual eu faço parte, da cui appartengo, porque nessa associação, diferentemente da anterior, nós acreditamos que a ergonomia ela é multidisciplinar e multiprofissional. Quest'ultima associazione crede che l'ergonomia sia multifattoriale e multiprofessionale. Nós acreditamos também que além da análise ergonômica, nós devemos também trazer soluções e treinamentos para esses trabalhadores. Crediamo che oltre l'analisi ergonomica dobbiamo portare anche soluzioni e addestramento ai lavoratori. Então, é muito comum os fisioterapeutas que trabalham com ergonomia darem treinamentos. Perciò è molto comune i fisioterapisti che lavorano con ergonomia a fare anche addestramenti. Nós temos um nome particular que é Blitz de ergonomia. C'è un nome particolare che si chiama Blitz di ergonomia para os treinamentos individuais, pessoa por pessoa, trabalhador por trabalhador. Per gli addestramenti individuali, persona a persona. Depois os treinamentos específicos nas áreas das empresas dentro do local de trabalho para pequenos grupos. Anche addestramenti a piccoli gruppi specifici dentro di ogni area di lavoro. E cursos de formação para gerentes, líderes, engenheiros de manutenção e segurança e todos aqueles que estão envolvidos em fazer a prevenção da sobrecarga biomecânica do risco ergonômico na empresa. Facciamo anche dei corsi di formazione per il livello gerenziale, l'ingegneria dell'azienda, la manutenzione e la sicurezza del lavoro. Mas você deve estar me perguntando, quem é o ergonomista então no Brasil? Chi è l'ergonomista in Brasile? Além daquela especialização de 360 horas, da qual eu falei, oltre alle specialità di 360 ore che ho già parlato, você tem então que prestar uma prova na Associação Brasileira de Ergonomia. È necessario sottoporsi a un test nell'associazione di ergonomia. Se você passar, o ergonomista iniciante é o ergonomista nível 3. Se passi, sei un ergonomista iniziante livello 3. A cada 2 anos, você tem que mostrar os seus certificados para que você possa conseguir ter outros níveis, como o nível 2. Ogni 2 anni tu devi presentare i tuoi certificati per riuscire a cambiare il livello e passare il livello 2. Sucessivamente, aí você passa de nível 2 para 3, 1 e sênior, que é o último nível. Successivamente passerai al livello 1 e alla fine il livello senior, che è l'ultimo livello. E por que então nós temos uma força muito grande da ergonomia no Brasil? Esiste una forza molto grande dell'ergonomia in Brasile. Porque nós temos o suporte de uma norma do Ministério Público, NR17, que fala que as empresas têm que fazer ergonomia, têm que fazer prevenção da carga biomecânica. Perché esiste una legge che dà il supporto dove dice che tutte le aziende devono fare prevenzione in relazione al sovraccarico biomeccanico. Então eu vou compartilhar rapidamente com vocês algumas experiências. Voglio condividere velocemente con voi alcune mie esperienze que foram publicadas em artigos. Che sono state pubblicate in articoli. A primeira delas é numa empresa de agroindústria. La prima è stata in un'azienda di agroindustria, onde você pode ver na primeira foto aqui que a pessoa tinha que segurar um vaso de flores na mão. Dove puoi vedere nella prima foto che il lavoratore doveva sostenere un vaso in mano. E com a outra mão ela tirava as folhas para o replantio. E con l'altra mano ritirava le foglie per ripiantare.
ciclos de trabalho de 26 a 29 segundos, cicli lavorativi di 26-29 secondi, uma produção de vasos de 288 vasos por hora produzione di vasi di 288 all'ora e muita queixa dos trabalhadores de dor em ombro e punho. e molta lamentela di dolore alle spalle e ai polsi. Precisávamos fazer alguma coisa Era necessario fare qualcosa e começamos então a desenvolver junto com a engenharia da empresa e também com os médicos do trabalho alguma solução. abbiamo iniziato a sviluppare insieme ai ingegneri dell'azienda e ai medici del lavoro alcune soluzioni. Fizemos 2 carrinhos Abbiamo fatto 2 carrelli e esse foi o que ficou melhor, deu certo. e questo è il secondo che è andato bene. Você pode ver na primeira foto que nesse carrinho, então, a pessoa não precisa mais segurar o vaso de flor na mão, ela tem um suporte. Potete vedere che in questo carrello la persona non deve più sostenere il vaso in mano, ma c'è un supporto. Um suporte também para os pés. C'è un supporto anche per i piedi. E ela então agora também coloca na segunda foto as folhas boas na parte de cima. E adesso lei nel carrello superiore mette le foglie buone da ripiantare E as folhas ruins que serão descartadas na caixa de baixo. e lo scarto nelle scatole di sotto. Perceba que o ciclo de trabalho diminuiu para 13-20 segundos. Il ciclo lavorativo è diminuito da 13-20 secondi. A produção de vasos aumentou para 296 por hora. La produttività dei vasi è aumentata a 296 all'ora E eliminamos as queixas. e sono state eliminate le lamentele. Aumentou-se a produtividade, diminuiu-se ciclo, mas não há mais queixas, porque o local de trabalho está adequado. È diminuito il ciclo, è aumentata la produttività e non ha più lamentele perché l'ambiente di lavoro è adeguato. E o investimento foi somente de 11, quase 12 euros por carrinho. L'investimento è stato solamente di 12 euro a carrello. Um outro caso que eu quero compartilhar com vocês, Un altro caso che volevo condividere con voi, numa empresa de notebooks, di un'azienda di notebook, onde as caixas vazias dove le scatole vuote tinham que ser retiradas, como você vê na primeira foto, dovevano essere ritirate come si vede nella foto. e esse trabalhador fazia isso 8 horas por dia, Questo lavoratore faceva questa attività 8 ore al giorno, com 1 hora só de refeição, de descanso, con 1 ora di pausa per il pranzo e 2 pausas de 10 minutos. e 2 pause di 10 minuti. Então nós desenvolvemos também um carrinho, Abbiamo sviluppato nuovamente un carrello e na foto aqui você está vendo o carrinho deitado, tombado, para facilitar a retirada das caixas. così vedete il carrello già basculato per facilitare il ritiro delle scatole. E você pode ver ali também, numa das fotos, que ele tem uma espécie de rodinho para tirar só o que sobrou. E potete vedere anche che c'è una specie di palletta che può aiutarlo a ritirare quello che rimane dentro delle scatole in fondo. Aqui nós tivemos um investimento um pouco maior, mas pequeno dentro daquilo que se propôs a melhoria, de 249 euros. Qua abbiamo investimento un po' maggiore ma comunque ridotto di 249 euro. As soluções estavam ótimas, estávamos felizes, Le soluzioni erano belle, erano tutti felici, mas nós não conseguíamos provar para as áreas de engenharia però non era sufficiente per dimostrare al settore di ingegneria situações como recuperação, situazioni come recupero, frequência, frequenza, força, forza, postura. postura. Então, nós começamos a trabalhar com checklist Okra E così abbiamo iniziato a lavorare con checklist Okra e facilitou bastante o nosso dia a dia. e ha facilitato tanto il nostro lavoro. Então, eu vou compartilhar com vocês agora Adesso voglio condividere con voi pequenas experiências com a aplicação do checklist Okra. piccole esperienze con l'applicazione del checklist Okra. O primeiro exemplo Il primo esempio é o que nós chamamos de modo operatório, o jeito da pessoa trabalhar.
é o gesto que ele faz, só ele faz daquele jeito. Noi chiamiamo il modo operatorio, che è il modo individuale dell'operatore di lavorare, il gesto individuale. E às vezes ele faz isso para dar conta da demanda do trabalho. Alcune volte lui fa questo per stare dietro al lavoro. Ou às vezes ele faz isso simplesmente porque ele quer. O alcune volte non c'è una ragione e lui fa perché vuole. Então aqui é uma empresa onde ele está fabricando celulares. Qua è un'azienda dove producono i cellulari. E ele tem um ciclo de 54 segundos. Ha un ciclo di 54 secondi. Com muitas ações técnicas. Con tante azioni tecniche. Mas perceba que ele segura com a sua mão direita uma caneta. Guardate che lui tiene in mano, con la mano sinistra, una penna. Que ele vai utilizar para montar esse celular. Che utilizzerà per montare il cellulare. E quando você aplica o checklist Okra, e quando applica il checklist Okra, você tem um score muito alto. Ha un score molto alto. Há um fator biomecânico postura estática. Ha un fattore biomeccanico postura statica. Por isso você tem que entender não só a postura, mas por que a pessoa faz a postura. Per questo è importante capire non solo la postura, ma il perché la fa. E nesse caso nós vimos que não precisava de ter essa postura. E in questo caso abbiamo visto che non era necessario mantenere la postura. Orientamos o profissional a não fazer mais isso. Abbiamo orientato il lavoratore a non fare più questo. E desenvolvemos uma espécie de copo para ele colocar a caneta dentro desse copo à frente dele. E abbiamo sviluppato un bicchiere in modo che lui possa posizionare la penna dentro del bicchiere. E quando aplicamos novamente o checklist Okra, e quando è stato applicato nuovamente il checklist Okra, tivemos um resultado muito mais favorável. Abbiamo avuto un risultato molto più favorevole. Um outro exemplo? Un altro esempio? É também numa empresa de celulares. In un'azienda di cellulari. Onde esse profissional ele tem que colocar numa pequena 10 caixinhas. Dove questo professionale deve mettere 10 piccole scatole dentro de uma caixa maior. All'interno di una scatola più grande. Na primeira foto. Nella prima foto vedete. Somente para fazer isso ele tem 12 ações técnicas. Solo per fare questo lui ha 12 azioni tecniche, compiti. E muitas queixas de dor no punho. E tante lamentele di dolore al polso. Então, nós desenvolvemos, você pode ver nas outras fotos. Allora abbiamo sviluppato, come potete vedere nelle altre foto, uma máquina que fica acima da bancada de trabalho, uma máquina de fotografar. Una telecamera che è posizionata sopra il bancale. E agora ele só tem que puxar a caixa maior para próximo desta máquina. Adesso deve solo posizionare la scatola sotto la telecamera. E essa máquina vai fazer o scanner das barras que ele precisa, do código de barras. E questa telecamera farà la lettura dei codici a barra contemporaneamente. Então nós tiramos as ações técnicas. È stato eliminato i compiti, le azioni tecniche. E o custo aqui foi zero porque a empresa também fabrica máquinas de fotografia. Il costo è stato zero perché l'azienda produceva già le telecamere. Então, nós tivemos primeiramente um score Okra alto. Così inizialmente abbiamo un score Okra alto. E você pode ver depois que nós tivemos um score bem mais favorável. E dopo il score molto più favorevole. E o que eu quero compartilhar também com vocês. E quello che volevo condividere con voi. Que além de você ter que verificar a sobrecarga biomecânica. Che oltre a dover valutare e verificare la sovraccarica biomeccanica, conversar com o trabalhador é muito importante para encontrar soluções. Parlare con il lavoratore è molto importante per trovare le soluzioni. E ter evidências de como está o seu trabalho, o seu programa de ergonomia. E avere delle evidenze di come sta il suo lavoro di ergonomia. É mais importante ainda. È ancora più importante. Para que a diretoria da empresa
perché la direzione dell'azienda faça as melhorias necessárias. faccia i miglioramenti necessari. Então, desenvolvemos um primeiro mapeamento ali, Abbiamo sviluppato un primo mapeamento a modelo do mapeamento OCRA, a modello del mapeamento OCRA com gráficos con grafici que facilitam che facilita a verificação da criticidade ergonômica. la verifica della ergonomica. E isso nos dá um plano de ação, Questo ci darà un piano di azione onde as pessoas da empresa dove le persone dell'azienda vão se comprometer a fazer essa melhoria, cada um na sua área. devono avere il compito di fare queste migliorie ognuno nella sua area. Então é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde. Muito obrigado à Escola Ocra Italiana e à Escola Ocra Brasiliana pelo convite. Volevo condividere con voi questo mio lavoro, grazie mille Scuola Ocra Italiana e Scuola Ocra Brasiliana.